sejam bem-vindos a mais um Conselheiros do Sucesso, sempre trazendo novidades para vocês, orientações, mentoria dos nossos conselheiros, lógico, sempre buscando que você chegue ao seu sucesso pessoal e profissional. Agora, a dica de sempre é: pega a caderneta, pega a sua caneta, porque vem dicas boas por aí. E vamos começar hoje diferente, com os nossos conselheiros de sucesso, gente. Tem uma história tão rica para contar, tem tantas coisas para ensinar e principalmente mostrar os bastidores do sucesso que poucos contam. Por isso, nós vamos trazer a cada mês um conselheiro para ser entrevistado aqui no nosso programa, além daquela roda dos conselheiros que nós colocamos para tirar dúvidas que são colocadas dentro da internet, dentro das perguntas que chegam para nós. Então, com vocês, nesse Conselheiro de Sucesso, o nosso conselheiro de saúde na neurociências, doutor Hugo Felipe. Um prazer estar com você aqui, Gratidão, querido. olha que sensacional. Gratidão, Sra. Sempre Márcia. juntos. Olha que legal, que honra estar fazendo parte desse maravilhoso programa, que não estamos só aqui na internet, né? Nós também podemos estar aí junto do seu negócio, da sua empresa, do seu cotidiano, do seu dia a dia, aí na sua jornada de trabalho. Então, que honra estar aqui com vocês, contribuindo para a qualidade de vida dos nossos telespectadores. Muito obrigada, doutor Hugo. E hoje vocês vão saber um pouquinho mais da história, quem é doutor Hugo Felipe. Assim, vocês também podem seguir eles nas redes sociais. Já vamos colocar para eles começarem a seguir e já vão perguntando aí também. Onde eles te acham, doutor? Bora lá, no Instagram, @HugoFelipeOficial. Vocês conseguem conhecer muito melhor o meu trabalho. Espero vocês lá. E agora, para explicar melhor essa trajetória de sucesso, quero que o doutor Hugo conte aqui para nós essa trajetória sua até chegar aqui. Quem é doutor Hugo Felipe, que tem coisas extraordinárias que eu sei que você, tenho certeza que você nem imagina. Bora lá, que honra, né? Hoje, depois de 20 anos na área do desenvolvimento humano, que foi a minha última transição de carreira, né, Márcia? E vocês que estão em casa, a minha jornada é de um dia esportista profissional que eu fui a hoje estou neurocientista clínico, né? E o que me fez fazer essa última transição, vocês acompanhem até o final, que vocês vão entender como que foi todo esse caminho que eu precisei trilhar, né? A minha primeira transição de carreira foi aos 11 anos, mas 11 anos. Já Que quando área eu tava, de esporte que você era, doutor? bolinha de gude profissional, na brincadeira. A primeira foram duas áreas, né? A primeira foi a natação. Eu já nasci antes do tempo, já nasci grande, já nasci gigante, né? Era para eu ter nascido perto de 25 de fevereiro de 78. E eu nasci 18 de janeiro de 78. Nasci 5 semanas antes. Hoje eu sei, né, os porquês na época não fazia nem ideia. E isso me gerou aí algumas comorbidades, né, de saúde depois, onde até agora recentemente, agora no mês de maio, precisei fazer uma cirurgia de varizes aí, pela estatura também e por questões genéticas, tem várias pessoas da família, né? Tem questões ancestrais aí também. Então eu consegui aí passar por esse susto, mas deu tudo certo, né? Nesse quesito aí. Porém, Amém. O esporte fez total diferença na minha vida, né? Meu nome era para ser Victor Hugo Felipe Gomes Alferes. E na hora lá de registrar, quando eu nasci lá antes do tempo, meu pai foi lá e tirou o Victor e tirou o Gomes, né? Que é o sobrenome da minha mãe. Né? Então eu fiquei só com Hugo Felipe Alferes. Então o Victor, ele vem, né? Do latim, ele vem como vitória. Sim, aquilo que você passou. Então isso, por mais que acabou saindo, mas eu tenho isso comigo, né? Quando nós estamos lá dentro da barriga da nossa supermãe, o que tem lá dentro quando a gente está ali naquele processo da gestação? Água na placenta. Então, como foi muito difícil a minha forma de sair, né? Eu nasci 5 semanas antes, e eu sempre ouvi desde criança, não posso falar desde pequena, que pequena nunca fui, né? Que eu nasci de fórceps. Eu não sabia o que era isso. Nasceu de fórceps, tá bom. Isso foi passando. Então, quando inconscientemente, né, meus pais me colocaram no esporte, primeiro eu tentei o judô.
Mas não fiquei 2 meses lá, não deu certo. E aí eu sempre gostei de água, só que eu não sabia, né, o porquê. Tá, então eu fui desde bem criança, já entrei para natação, e aí entrou assim, começou como um hobby, mas depois eu peguei o jeito e fui fazendo, até que se tornou uma situação profissional. Com 11 anos eu tinha o recorde Legal. paulista dos 100 metros livre, Olha. 57 segundos, né? Então o tamanho sempre ajudou e quando caía na água eu não sabia, né? Às vezes o técnico reclamava e falava que eu estava dando tapa na água. E na natação você tem que deslizar as mãos, né, para puxar, para você ter impulsão. Sempre me dei muito bem no nado livre e no nado borboleta, que é onde você precisa de mais força e mais impulsão, para eu ter envergadura maior, né? Então a minha envergadura é de 2,12 m mais ou menos, quando está com os braços totalmente abertos, e a minha altura é 2,05 m, né? Eu calço 50, então isso tudo ajuda ali dentro da... isso tudo ajuda ali dentro quando você está na água. Só que no Brasil não é permitido os atletas fazer parte de 2 modalidades. Tem outros países também que não permite, parece que os Estados Unidos, se não me falha a memória, parece que permite, né? Mas aí no Brasil não dá, não pode, né? Nem o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, nem a Secretaria de Esportes de nenhum estado brasileiro permite, eu não sabia. E um belo dia, né, quando eu estava já ali na transição de 7ª para a 8ª série, eu fui estudar lá, eu morava na cidade de Bauru na época, e eu fui estudar num colégio chamado Colégio São José, que é um colégio particular, e lá o professor de educação física, ele era o treinador do time de basquete da cidade. E ali começou a despertar a curiosidade para o basquete. Então, na educação física, você tem que fazer todas as modalidades. Eu nunca gostei do vôlei. Nunca gostei. Handball eu até tentei. Algumas vezes até dava certo ali, mas não quis levar adiante. Mas o basquete me chamou a curiosidade e um dia ele pediu que eu fosse lá fazer um teste, fiz e passei. E fiquei federado nos 2. E aí, um belo dia à tarde, vem lá duas pessoas da Secretaria de Esportes, pergunta quem que era o Hugo, eu estava lá no canto aquecendo, era um dia à tarde, e eles vieram conversar comigo e falaram assim, ó, você precisa decidir qual que você vai abrir mão. Eu falei, mas eu decidi? Não, tem que falar com meus pais, era de tarde, amanhã eu respondi, não, tem que responder agora. Eu falei, mas como assim? Eu falei, então tem que no mínimo ligar, né, meu pai estava viajando, meu pai sempre viajou a trabalho. Aí eu liguei, fui na secretaria do clube, liguei lá no serviço da minha mãe, consegui falar com ela. Ela falou assim, então, filho, legal, beleza, mas é você que decide. Eu, como sua mãe, não posso decidir por você. Eu te incentivo a você fazer esporte. Eu falei, que legal. Aí meu pai está viajando, naquela época não tinha celular, né? Então eu que decidi ali. Então eu decidi ficar com o basquete. Se eu tivesse continuado nessa essência da natação, em 1996, isso foi de 90 para 91, tá? Em 1996, eu teria ido para as Olimpíadas, pela natação. Então, com a mentalidade que eu tinha lá atrás, depois eu acabei assim meio que me arrependendo, sabe? Porque era um esporte que só dependia de mim. Mas depois o tempo foi passando e hoje eu honro e agradeço a natação que me deu um norte de vida, né? Junto do esporte, porque o esporte traz disciplina, traz dedicação, traz determinação. E eu não me arrependo mais, né? Resolvi descobrir depois, né, que teve questões traumáticas intrauterinas, né? Depois já nessa mentalidade de hoje psicólogo clínico, hoje neurocientista clínico, palestrante, escritor, professor, mentor, então, né, adquiri outro tipo de conhecimento, mas antes eu fui resolver esses traumas. Né? Então eu já tinha liderança dentro de mim, não sabia, e aí isso foi desenvolvido junto do esporte do basquete, porque o basquete são pessoas, tem várias pessoas, né? Em quadro a gente entra em 5, mas sempre vão 12 pro jogo, né? Porque tem os reservas, mas sempre tem 20, 21, 22 atletas que treinam e depois tem a seleção quando vai ter os jogos, né? E quando foi seu despertar para esse lado que hoje você atua? Porque tudo faz parte da nossa história, né? Tudo faz parte do que é hoje o Dr. Hugo. Eu falei que é interessante a história dele, que muitas pessoas com certeza nem sabem, né, dessa outra parte também. Mas esse despertar hoje, como que foi? Quando aconteceu?
E eu não sabia, né, que tinha todas essas potências guardadas, Márcia, e vocês estão nos acompanhando em casa. E eu sempre gostei de desenhar, então a minha primeira formação acadêmica foi publicidade. Né, achando que eu ia me encontrar, ia desenvolver. Trabalhei em revista, jornal, área interna, né, desenvolvimento, gráficas. Tentei estamparia, confecção, mas não deu certo. Sempre atuei junto com a área comercial. Isso está conectado à minha ancestralidade também, mas na época eu não fazia ideia. E fui acumulando ao longo da vida, Márcia, decepções e frustrações. E aí, o que acontece, né? Hoje eu estou com 47 anos. Eu sou de janeiro. E exatamente 20 anos atrás, eu tive que tomar uma decisão. Eu não aguentava mais algumas situações que eu estava passando de vida por esse excesso de decepção e frustração de um todo, tá? Da vida, porque não existe ainda um livro onde na página 1.999 vai mostrar que a transição, né, de vida pessoal do homem acontece dos 27 para os 29 e que para a mulher é dos 25 aos 27, que é assim que acontece a questão da maturidade. Sim. Né? Não existe um livro ainda que nesse número, essa quantidade de páginas informa. E aí eu já não aguentava mais, estava cheio de algumas dúvidas e eu resolvi tomar uma sábia decisão. Parei o Boeing 737-700 aqui, né, que sou eu, parei num quarto na casa dos meus pais e ali eu estacionei para manutenção. E ali foi uma sábia decisão de um lado, com dores do outro, mas foram 730 dias acamado. Jura, acamado? Só levantava quando conseguia para higiene, né, comer quando, assim, não sentia fome, porque eu aceitei o tratamento. Você toma um monte de remédio, né, no início, então você dá aquela travada. E depois que eu aceitei o tratamento, eu só saía aí na terapia, aí nos médicos e voltava para casa. Desenvolvi fobia de pessoas, estou aqui o dia pela noite, não saía de casa. A minha sorte é que eu já tinha entrado para a área de desenvolvimento humano e professores, mentores meus que eu já tinha se conectado, deixavam na portaria do prédio dos meus pais livros, apostilas, CDs, DVDs para eu ir, né? Porque eu tenho essa questão do autodidata. Isso me ajudou depois de uns 7, 8 meses. Até então, só focado dentro do quarto e sempre no escuro, né? Não queria falar com pessoas. E tinha as coisas que me travavam, né? A gente não sabia o que era, mas eu aceitei o tratamento. E assim, eu tomei a decisão de parar e realmente fazer a manutenção. Me cuidar. Porque senão, talvez eu não estaria aqui agora, né? Verdade. E assim, rapidamente, né? Uma coisa que eu não sabia que estava me travando, eu tinha um chamado para ser padre nessa vida. E eu tomei a decisão, eu não conseguia conversar com isso, com ninguém, porque até tentei umas vezes, você é louco, isso não existe, que não sei o que. Então, eu acabei travando como um todo. E aí, como que a gente faz, né? Somente via terapia que eu consegui externalizar isso. E, para minha surpresa, quem acabou realmente me auxiliando a me desvencilhar desta autocobrança que tinha foi um padre, amigo da minha família, que um pouco antes da pandemia, ele partiu, né? Saudoso Padre Noé, que foi, né, sempre atua na freguesia do Ó, que é o bairro que eu moro, e até tem uma pizzaria muito famosa ali no Largo da Matriz, que carinhosamente, honrosamente, tem uma pizza com o nome dele, né? Então, sim, e aí um tio meu, que tinha a proximidade do Padre Noé, ajudou ele a construir várias creches ali na freguesia do Ó. Um dia, meu tio conversando com o padre, falou assim, eu não aguento mais ver um sobrinho meu na situação que ele está. O senhor não pode conversar com ele? Traz ele aqui. Um dia meu tio me ligou, eu lembro, era uma segunda-feira, ele falou, se apronta que eu vou passar para te pegar. Eu falei, de segunda-feira, né? O que? Ele falou, você confia? Eu falei, confio. Eu falei, então vai.
Falei, mas você está na sua empresa. Ele falou, sim, mas eu estou indo aí te buscar e vou te levar num lugar, quando acabar você me liga, eu vou te buscar. Aí no meio do caminho ele falou assim, o padre não quer falar com você. Tá bom, eu cheguei lá, ele me deixou lá, falou, quando acabar você me liga. Eu cheguei lá e fiquei esperando, o padre não veio, rezou a primeira missa da tarde, rezou a segunda missa e eu lá esperando, né? E aí, né? Aí eu, boa tarde, tudo bom? Eu falei assim, tudo. Ele falou, você está esperando alguém? Eu falei, o senhor. Ele falou, eu? Eu falei, é. Foi meu tio, né? O meu tio Pedro falou que o senhor queria falar comigo. Ah, você não conhece seu tio? Ele falou para mim que você queria falar comigo. Eu falei, como assim? Aí fui até a capela com ele e ele falou assim, pode falar. Eu falei, como assim? Eu falei assim, ó, eu estou passando uma situação, aí eu comecei a chorar. Ele falou assim, quanto tempo você não se confessa? Aí eu falei assim, muitos anos, né? Eu fiz a primeira comunhão e tal, morava no interior e tal, depois tentei fazer a crisma, não deu certo, né? Então se confessa. Aí no se confessar, o padre Noé me deu vontade e eu falei isso para ele. Eu falei assim, padre, eu tenho um chamado, né, para ser padre nessa vida, mas eu não quero. Eu quero construir família, né? Eu quero morar em outro país. Ele falou, tá bom, é isso? É isso que está te incomodando? Te conflitando. Eu falei assim, de certa forma sim, fora outras coisas aí do cotidiano. Eu falei, então tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Reza 15 Ave Maria e 30 Pai Nosso. Eu falei, pera. O padre, eu estou 27 anos preso nessa situação. E eu só faço isso agora e está tudo certo? Ele falou, você queria mais o quê? Eu falei, não sei, ué. Ele falou, você não conseguiu se abrir para mim aqui, falar? Sim. Ele falou, então, tá tudo certo. Deus o que você queria. Ele falou assim, olha, você sabe todas as funções de um padre? Eu falei, rezar a missa, né? Ele falou, não. Porque a gente cuida da paróquia, a gente cuida da comunidade, a gente tem... você sabia que a igreja é uma empresa. Tem CNPJ, você faz compra, você paga a conta. Eu falei, não sabia. Então foi aí que o padre Noé me deu o direcionamento, né, que eu podia ser um psicólogo, um professor, um mentor, um palestrante, um escritor e até mesmo um médico. Eu falei, eu? Ele falou, porque você vai servir também, porque na função de padre a gente serve a população, não só com a missa, com outras funções também. Olha que interessante, eu fiquei pensando, aí meu tio se dispôs a me auxiliar e cá estou, né, formado já em psicologia clínica, já há 11 anos, estou palestrante há 20 anos, tenho 5 livros publicados, virei todas as chaves aqui no meu mindset e o que me move é a programação linguística e a neurociência. Muito legal, que história sensacional, né, gente? Viu a importância de um mentor, a importância de um direcionamento? Por isso, doutor Hugo, vou dar essa pausa para você tomar uma água, uma história sensacional e jogar para os nossos conselheiros agora trazer mais orientações para nós, porque eles também são mentores dentro de suas áreas e quanto é importante que às vezes uma palavra ali é o despertar de chave para a sua história, para a mudança da sua história. Então, já voltamos. Olá pessoal, sou Hugo Madeira, mais uma vez aqui no Conselheiros de Sucesso. Hoje eu quero trazer uma história muito interessante para você do maior CPF de investimentos da Bolsa de Valores. Essa pessoa, ela começou a investir, ela era sapateira, trabalhava ali na região da B3, da Bolsa Brasileira, São Paulo, e se tornou o maior investidor. Como que ela conseguiu isso? Muitos acreditam que foi simplesmente comprando as melhores ações. A grande verdade é que ele sabia a diferença entre investir bem e gastar bem. E essa é a parte que todo mundo ignora. Onde você está gastando seu dinheiro? Dessa forma, onde você controla melhor seus investimentos, você consegue poupar mais e para o longo prazo. E foi isso que ele fez. Luiz Barsi, ele se tornou o maior investidor porque ele não se deslumbrou conforme a sua renda aumentava. Na verdade, ele sabia controlar, manteve um padrão tranquilo, cada vez mais alavancava o seu índice de poupança. Hoje, ele ganha mais de R$1 milhão por dia e vive com uma renda de R$25 mil. Você consegue acreditar que alguém possa viver dessa forma? Pois ele conseguiu. Claro que você não precisa buscar esse padrão, mas é claro que você consegue viver muito melhor do que para onde você está caminhando. Se você quer entender melhor como controlar as suas finanças e ter boas dicas de finanças, mande sua pergunta, eu teria o maior prazer em te responder. Não perca o próximo programa que eu trarei mais dicas de finanças para você. Pessoal, várias pessoas me perguntam
doutor, quando eu devo começar a minha reposição hormonal? Tanto homens quanto mulheres. Apesar de eu ser ginecologista, eu também trato homens. Eu faço para os meus pacientes do sexo masculino aquilo que eu faço para mim. E qual é a resposta que eu tenho diante de tudo que eu tenho visto hoje, nos últimos tempos, tanto no consultório com pacientes meus, como de amigos e amigas médicos, é que não tem uma idade, porque nós temos pegado aí homens e mulheres com baixa dos níveis hormonais cada vez mais cedo. Homens na faixa de 28, 30, 32 anos, mulheres com 32, 35 anos, 30 anos. Então, para um melhor desempenho físico, mental e profissional na sua vida pessoal e no trabalho, o melhor é consultar um médico, analisar os seus sinais e sintomas, dosar os seus hormônios e, quando necessário, vamos repor qualidade de vida e desempenho na vida pessoal e profissional. Eu sou o Dr. Ayrton Teles Júnior, ginecologista, trabalho com reposição hormonal masculina e feminina e emagrecimento, o seu conselheiro de sucesso na área da saúde, e assista o próximo programa para mais dicas. Bom, gente, vamos continuar falando sobre gripe aviária. Se uma pessoa pegar, o que ela vai ter de sintomatologia? Os sintomas são semelhantes a uma gripe, né? Vamos relembrar uma gripe que você pegou. Dor no corpo, febre alta, febre de acima de 38 graus, né? Dificuldade de respiração, cansaço, fadiga, né? Fadiga, a pessoa pode sarar, mas esses vírus de gripe ele tem uma característica bem interessante. Você tem a sua traqueia é por onde você respira pelo nariz, o ar vai pela traqueia e chega até os pulmões, né? Essa traqueia, ela tem cílios que fazem um movimento ao contrário do que entra o ar. Justamente para o quê? Para levar para fora qualquer substânciazinha, poeira, contaminada, qualquer coisa que entrar, ele joga para fora. Esse vírus ele faz uma verdadeira depilação nesses cílios. Ele tira esses cílios, então fica só traqueia lisa. Então tudo pode passar por ela e passando por ela, chegando aos pulmões, vai levar o quê? Pneumonia, né? Essa pneumonia é que pode levar à morte da pessoa, né? E no caso do H5N1, né, no caso desse vírus da gripe aviária, para vocês terem uma ideia, gente, nós tivemos até agora, nos anos no mundo todo, cerca de 800 casos, de 800 a 900 casos. Sabe qual a quantidade de pessoas que vieram a falecer? 50%. Metade, até mais, chegou a 53%, 54%. Né? Então, é um vírus com um grau de mortalidade bastante grande. Precisa se preocupar? Preocupação, é claro, que precisa ter. Apavorar nunca. Né? Que para o vírus ser pandêmico, como fala assim, ele precisaria ter algumas características. A primeira característica, contaminar aves. Isso ele tem. Tá? Das aves, contaminar mamíferos. Então, já teve o caso de contaminação, de infecção, doença do homem, de vacas, de leão marinho. Então, mamíferos já contaminaram. Então, ele já teve isso. Né? E a outra capacidade para virar um pandêmico precisa ter uma característica de um homem passar para o outro, o ser humano passar para o outro. Né? Até agora não tem. Mas existe a possibilidade do vírus ter uma mutação? Existe. Tá? Então, vamos ficar apavorados? Ainda não, gente, ainda não, porque logo eu vou contar para vocês por que não ficar apavorado. E voltamos para encerrar a nossa entrevista com o nosso Super Hugo, como dizemos aqui, o nosso conselheiro da saúde mental, que temos que cuidar de nós, para depois os outros, como ele mesmo colocou aqui. Doutor Hugo, o que você dá de dica para quem está nos assistindo hoje? Que a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados. Sim. E o que você pode dar de direcionamento para que seja essencial, prioridade, vamos colocar assim, na vida das pessoas, antes de gerar essas ansiedades, esses medos, né? Olha que legal, vocês que nos acompanham aqui nos Conselheiros de Sucesso, é algo que foi transformador na minha historicidade de vida, essa trajetória dos 20 anos. Eu venho da pessoa mais ingrata da face da Terra, desde lá de criança, adolescente, até no início da pandemia, me tornei o criador, o mantenedor e o presidente da Sociedade Brasileira da Gratidão no Brasil.
Se vocês forem buscar nas redes sociais, vocês vão achar esse nome. Lá tem 500 lives sobre gratidão gratuita para vocês praticarem no cotidiano, no dia a dia de vocês. Então, aquela frase clássica que eu tenho, dentre outras, mas a primordial. Você já agradeceu hoje? Só existe 4 possibilidades. Sim ou ou não ou não, não ou sim. E a outra frase que é muito comum comigo, que eu apliquei comigo lá atrás para vencer e me superar naqueles 730 dias que eu fiquei acamado, agradece que tudo de bom acontece. Inclusive virou o nome da minha empresa, né, do meu novo CNPJ, né, do meu novo site, da minha nova estrutura. Então, se você aplicar a gratidão no seu cotidiano, no seu dia a dia de forma efetiva, com autorresponsabilidade, não é responsabilidade para fora, é você com você, com autocongruência. O que é autocongruência? É o que você fala, ouve, escuta, pensa, produz, realiza, concretiza e entrega, tem que ser a mesma coisa. E de forma autoevolutiva, porque você vai melhorando a cada vez que você agradece, do mais simples ao mais complexo, da hora que você acorda, à hora que você volta aos seus aposentos para descansar. Então, fica essa dica. Pratiquem a gratidão, essas 2 frases do cotidiano de vocês, que eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês. E até que você que está nos acompanhando, né, estou fazendo uma surpresa aqui para a Márcia e também para todos vocês. Depois me chame nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, vocês que estão acompanhando aqui, falam, acompanhe o Conselho de Sucesso, a entrevista do Super Hugo, que eu vou enviar um link de uma meditação que eu tenho sobre a gratidão. Gostei do presente. De presente para vocês que estão aqui, mas tem que me chamar lá nas redes sociais, tá? E aí vocês, é uma meditação guiada sobre a gratidão. Isso vocês vão aplicar no cotidiano de vocês e vai autotransformar a vida de vocês. Porque assim vocês vão ficar leve, aí vocês vão transpor a realidade de vocês. Porque quando a gente agradece, para que tudo de bom acontece, nós produzimos 5 frequências aqui no nosso cérebro número 2 e também 5 hormônios. Então, você consegue fazer essa autotransposição dentro de vocês. Amei. Eu vou até agradecer o pessoal, aos nossos parceiros, porque eu quero encerrar hoje a nossa entrevista com essa mensagem, com essa frase que eu amei. É isso. Acho que quando a gente começa a praticar de fato a gratidão em todos os momentos, né? Em todos os momentos, realmente tudo acontece. Então, eu quero agradecer aqui do nosso conselheiro de sucesso, Dr. Hugo Felipe, sempre uma honra ter ele aqui conosco. Agradecer também toda a equipe da Solar e os nossos conselheiros estão aqui sempre a postos, sempre buscando a evolução pessoal, profissional, nossa equipe e também para vocês, porque o sucesso de vocês, sempre digo, é o nosso sucesso. Então, agradeço a toda a equipe que está aqui para fazer o melhor para vocês. Também a Corban Cine TV, que é parceira nossa aqui no nosso espaço, Net Club Alphaville, que é o nosso lugar de conexões também aqui em Alphaville, São Paulo. Super Mazei, mora aqui no coração. Tara Design e Facto Patentes também fazem parte aqui como parceiros do programa. Sandro Cunha Hair. Eu tenho uma deixa que eu sempre brinco com ele, né? O nosso bordão. Venha para o Sandro Cunha Hair. Onde ele chega, vem para o Sandro Cunha Hair. Então, fica aí a dica. Conheça, que ele é sensacional. Para loiras, então, nem se fala. Projeto Social Absorver, Projeto Social Abas, que também são os nossos parceiros do Projeto Social, gente. Andam juntos, porque nós precisamos estar assim, ó. Desse jeitinho. E é desse jeitinho que nós vamos terminar aquela frase. Como que é a frase? Agradece que tudo de bom acontece. Olha que legal. Obrigada, Dr. Hugo. E obrigada a vocês por estar aqui conosco mais um programa. E aguarde, tem mais novidades chegando, mais entrevistados. E a Roda dos Conselheiros logo volta com mais novidades para vocês. Obrigada, até o próximo. Gratidão. Tchau.